Na aula de hoje, eu vou falar com você sobre resistência lateral em tubulão. Se considera ou não considera, pode considerar, não pode considerar. Muitas vezes isso acaba gerando uma dúvida. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos relembrar aqui que tubulão é uma estrutura, um elemento de fundação que é composto por um fuste, por uma base alargada, que é essa base aqui. Ela tem um trecho em formato de tronco de cone e tem uma parte aqui constituída por um tronco de cilindro, que é essa parte do rodapé aqui, ó, tá? Então, dessa forma, nós temos as dimensões, o diâmetro do fuste, nós temos o diâmetro da base, a altura de rodapé, que costuma ser da ordem de 20 centímetros, a altura da base, que vai da cota de apoio da base até a intersecção aqui entre a base com o fuste, e H seria a cota de assentamento desse tubulão em uma determinada camada de solo. E podemos ter aqui o bloco de coroamento quando vai fazer uma transição para um pilar da estrutura. E obviamente, essas estruturas, pilar, bloco e tubulão, têm que ser concêntricas, ou seja, o centro geométrico de cada uma dessas peças tem que estar coincidentes. Dessa maneira, a resposta se considera ou não a resistência lateral em tubulão, vou colocar aqui a recomendação, o que está determinado pela NBR 6122, 2019. Ela fala, em tubulões, quando o atrito lateral for considerado, deve ser desprezado um comprimento de fuste igual ao diâmetro da base, imediatamente acima do início do seu alargamento. Ou seja, ela está falando, a norma está falando sobre a questão de considerar, ou seja, é possível sim considerar o atrito lateral em tubulão. Entretanto, esse posicionamento da norma diz respeito a essa situação aqui, ó, que eu estou colocando aqui para vocês nessa figura. Então, nós temos um trecho que é eletivo para ser considerado como resistência lateral, ou seja, o que a norma fala é que se você for considerar essa resistência lateral, você deve pegar um mesmo comprimento do diâmetro da base e descontar desse comprimento do fuste, ou seja, você vai ter aqui o trecho que é eletivo ou elegível para ser considerado como resistência lateral, ok? Lembrando que a base de tubulão, para evitar efeitos de desenvolvimento de tensões de tração na base, essa base ela tem que ter um ângulo de inclinação nessa posição de 60 graus ou mais, e limitados a uma altura de no máximo 1,80 m. Por questões executivas, lembrando que é necessário, a diferença de tubulão para estaca é que tubulão é necessário em algum momento a descida de uma pessoa para fazer o alargamento, enquanto na estaca não é necessário, não é feito dessa forma. Bom, então vamos falar que sim, a capacidade de carga de um tubulão, capacidade de carga total, ela é a soma da resistência lateral juntamente com a resistência da ponta, tá? Ou, no caso aqui, vamos chamar de base. E aí você tem algumas considerações. Obviamente, essa resistência lateral, aí vamos abrir aqui, ó, a resistência lateral, ela é função o quê? De um atrito lateral multiplicado por uma área lateral. Entretanto, essa área lateral, olhando para essa figura, você vê que da superfície até o início da base é de comprimento L. Ou seja, se aqui nós tivermos uma base com diâmetro D, então nós teremos que fazer o quê? L menos D seria a altura elegível, né? O comprimento elegível desse fuste para ser considerado o atrito lateral, multiplicado por πd, que seria o quê? O perímetro. Então,
No caso aqui seria o Dzinho, porque seria o diâmetro do fuste. Então aqui você teria isso daqui é U, que é o perímetro, tá? Então dessa forma, altura vezes o perímetro, nós temos a área lateral elegível para ser considerada no atrito lateral. Então, dessa forma, você vai considerar um determinado atrito, né? Obter esse atrito lateral unitário por algum método semiempírico e fazer a multiplicação pela área lateral. E a resistência de base, você vai utilizar, entre outros métodos, você vai fazer o quê? A área de base multiplicada pela tensão que essa base exibe de resistência aqui, ok? Essa tensão admissível, ela pode ser estimada aqui por métodos semi-empíricos, como por exemplo Alonso, Decour, entre outros. Não vou colocar aqui um determinado específico, mas pode ser considerado dessa forma. E a área da base vai ser então feita aí πd2, que é o diâmetrozão, que é o diâmetro da base, dividido por 4, tá? Então dessa forma você vai determinar aqui a sua resistência total desse tubulão. Lembrando que fatores de segurança têm que estar compatibilizados, ou seja, aqui você tem uma resistência de base, ou seja, uma área de base multiplicada por uma tensão admissível. Aqui no caso, a resistência lateral, você tem que estar, se esse atrito lateral não tem um fator de segurança, você deve introduzir um fator de segurança. Normalmente nós utilizamos 2, tá? Você pode usar de parâmetro a forma de estimativa de resistência lateral admissível a partir dos conceitos da norma que estabelece um fator de segurança 2. Então, nesse caso, você poderia ter aqui que essa resistência lateral seria aqui dividido aqui por um fator de segurança. Se você estiver usando um método semiempírico que tem um determinado fator de segurança, você pode adotá-lo, mas eu recomendo que você adote o fator de segurança previsto para a norma para método semiempírico, que é um fator de segurança 2. Ou seja, aí aqui você vai ter então uma resistência lateral admissível aliada a uma resistência de base também admissível. Estamos compatibilizados em termos admissíveis. E aí sim você vai ter o que aqui? Uma resistência total admissível para você fazer a verificação entre a solicitação de carga não majorada e a resistência desse tubulão, ok? Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor envie a mensagem que a gente esclarece para você e em forma de um outro vídeo ou um texto explicativo na legenda desse vídeo. Então era isso que eu tinha para você hoje. Até a próxima oportunidade.